Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar o texto dissertativo argumentativo, mais especificamente voltado para a banca AOCP. A OCP tem alguns critérios que ela cobra, que ela avalia na sua produção textual. Um dos critérios é entender o que é um texto dissertativo argumentativo. Será que você sabe, será que você compreende bem a natureza desse gênero textual? Hoje nós vamos ver um pouquinho disso e vamos ver os 4 critérios principais que a banca avalia na sua prova. Bom, um texto dissertativo argumentativo ele tem dupla natureza. Ele é argumentativo, obviamente, porque eu vou defender uma tese. E ele é dissertativo porque eu vou mostrar exemplos, estratégias que comprovem essa tese. Então eu tenho ali um texto dissertativo argumentativo. Todos nós sabemos que um texto dissertativo argumentativo ele é dividido em 3 partes. Partes, não parágrafos. O primeiro parágrafo, que compõe a primeira parte, nós chamamos de introdução. E na aula de hoje nós vamos ver o que nós devemos colocar nessa introdução, o que a banca AOCP quer ver na sua redação. A segunda parte é composta por 2 parágrafos, que nós chamamos de desenvolvimento. D1 e D2. São as partes que nós vamos desenvolver os argumentos em favor daquela tese que nós vamos apresentar na introdução. E a última parte, chamada de conclusão, é o 4º parágrafo, é a parte que nós vamos fechar as ideias do texto. É o fechamento. Beleza? Então, o que seria um texto dissertativo argumentativo, professor? É aquele texto em que, a respeito de um determinado tema, você vai se posicionar criticamente, por meio de argumentos, por meio de repertórios, por meio de problemáticas e estratégias argumentativas em favor daquele tema. Nós vamos ver na aula de hoje como nós vamos desenvolver cada parte dessa estrutura, ok? Bom, trouxe para vocês aqui os critérios que a banca AOCP vai cobrar de vocês. Eu não vou fazer a leitura de tudo, eu só quero que vocês fiquem atentos à parte aqui da redação. Observe que na correção formal nós temos ortografia, acentuação, propriedade vocabular, morfossintaxe, pontuação, elementos de coesão. Tudo isso são conteúdos que nós trabalhamos na língua portuguesa, na gramática, articulação de texto, conjunções, modalização, advérbios, verbos. Então, se você estiver bem assim, afinado com a língua portuguesa, essa parte aqui, vocês vão conseguir uma boa pontuação. E reparem que ela totaliza 60 pontos. 60% da prova de redação condiz a gramática. A segunda parte, que é a correção de conteúdo, a banca vai avaliar se você está conseguindo desenvolver o tema, ou seja, ela apresentou um tema a você e você está desenvolvendo aquele assunto, desenvolvendo aquele tema com propriedade, Está desenvolvendo com coerência. Também temos a tipologia textual, ou seja, você está desenvolvendo o texto de acordo com o gênero dele, de acordo com o tipo dele. Estamos pedindo um texto dissertativo argumentativo. Você está fazendo realmente a argumentação? A coerência textual. O que é a coerência textual, pessoal? É se você está fazendo a ligação de ideias lógicas entre as partes do seu texto. Dentro de um parágrafo, entre um parágrafo e o outro, Então, tudo isso faz parte da coerência. Se você está caindo em contradição, se você está sendo redundante, tudo isso faz parte da coerência. Seleção de argumentos. Nós vamos ver isso também. A seleção de argumentos, nós vamos também trabalhar o que chamamos de projeto de texto, é quando você organiza o seu texto de forma que você respeita as ideias do tema, de maneira coerente, e você organiza os seus argumentos em favor da tese. Então, a gente tem que saber selecionar bem aquilo que nós vamos trabalhar, ok? E a construção da argumentação. Se você está utilizando repertórios socioculturais, se você está utilizando estratégias argumentativas. Nossa, professor, você falou tanta coisa na minha cabeça que eu fiquei meio perturbado. Bom,
Calma que nós vamos ver cada uma dessas situações que eu falei para vocês, tá? Cada aspecto desse nós vamos trabalhar. Bom, essa segunda parte, a correção de conteúdo, vale 40 pontos. Então, 60 da parte formal, gramática, mais 40 pontos de conteúdo, 100 pontos. Pessoal, professor, onde que eu vou tirar mais pontos? Gente, o ideal, e nós vamos lutar para isso, é que você tire total nas duas correções, tanto a formal quanto a de conteúdo. Não é isso mesmo? Para isso nós estamos aqui. Bora lá, pessoal. Quando eu falo em introdução de um texto dissertativo argumentativo, eu estou falando da apresentação do tema para as pessoas que vão ler o meu texto. No caso, nós estamos pensando no corretor. O que o corretor quer que você apresente logo na introdução? Ele quer que você apresente o tema, obviamente. E como vou fazer isso? Posso transcrever todo o tema lá? Olha, pode. Mas o ideal é que você busque as palavras principais daquele tema, tá? Se você achar que todas as palavras são principais, são necessárias, são importantes, então vamos colocar todas as palavras. De repente, nós podemos usar um sinônimo, né? Para poder não repetir, ficar tão assim em evidência, tá? Depois, nós vamos apresentar um repertório. O que é um repertório? Nós vamos ver lá para frente. O repertório é aquilo que eu vou utilizar para poder contextualizar o meu tema. Pode ser um filme, pode ser um livro, né? Pode ser uma série, pode ser, de repente, sei lá, um documentário. É o que eu vou utilizar para poder contextualizar, para chegar no assunto, ok? Mas importante, e a banca não abre mão disso, a OCP quer que este repertório esteja em consonância com o tema. O que isso quer dizer? Olha, se o tema está falando sobre segurança pública, né? Eu vou ter que apresentar um repertório que realmente contextualize o tema, que fale sobre segurança pública. Eu não posso apresentar um filme, um livro, né, um documentário que esteja falando sobre saúde, sobre educação, só para falar que eu coloquei um repertório. Isso não vai ser válido e a banca vai te penalizar. Depois nós vamos apresentar a tese. O que é a tese? A tese é o seu posicionamento crítico. A tese é o seu ponto de vista sobre o tema. É aquilo que você vai defender, ok? Feito isso, nós temos a problemática. Professor, o que é problemática? Calma, nós vamos ver. A problemática, pessoal, é aquela sua proposição. Geralmente, nós colocamos a problemática antes da tese, porque a problemática nos possibilita a criar uma tese mais pertinente, uma tese mais evidente, mais relevante. E por último, e não menos importante, nós temos o que chamamos de antecipação argumentativa, ou seja, nós vamos apresentar 2 argumentos em razão da tese. Então, se eu apresento uma tese, eu tenho que comprovar essa tese por meio de argumentos. Né? Vamos pensar assim, se, quando vocês eram crianças lá, né? O pai de vocês, a mãe de vocês falavam assim, olha, você falava com seus pais, pai, eu preciso aqui de R$100 para a escola. Se você simplesmente dissesse isso, eles de repente não iriam te dar o dinheiro. Agora, se você fala com seus pais, né? No caso, falava com seus pais assim, pai, eu preciso de R$100, pois é necessário pedagogicamente, que eu compre um material mais específico para as minhas aulas de redação. Aí você está justificando o porquê daquele dinheiro. É o argumento que você vai utilizar para convencer os pais. Ok? Deu para entender aí a analogia? Bom, como que eu vou apresentar isso aqui na introdução? Tem que ser nessa ordem? Tema, repertório, tese, problemática e argumentos? Pessoal, eu gosto, né, de fazer a seguinte situação. Eu gosto de primeiro apresentar um repertório sociocultural, aí eu contextualizo, né, esse repertório para o meu tema. Fiz isso, eu vou iniciar a problemática. Calma, que nós vamos ver o que é problemática mais para frente. Fiz a problemática, agora eu tenho um campo para apresentar a minha tese, o meu ponto de vista, aquilo que eu realmente quero defender em relação ao tema. Apresentei a tese,
Agora eu vou mostrar os meus dois argumentos que vão sustentar essa tese, ok? Vamos ver aqui um exemplo de uma introdução em que eu vou mostrar para vocês o que é repertório, qual foi o tema, né? Qual foi a problemática, a tese e os argumentos. Acompanhe comigo a leitura. O filme Tropa de Elite, 2007, dirigido por José Padilha, retrata de maneira crítica a violência urbana no Rio de Janeiro, bem como as fragilidades das instituições responsáveis pela manutenção da ordem, o que reflete a complexidade da segurança pública no Brasil. Essa realidade evidencia que a criminalidade não se restringe ao enfrentamento policial, mas também decorre de questões sociais e estruturais mais amplas. Nesse sentido, é possível afirmar que os desafios da segurança pública brasileira certamente estão relacionados tanto à precariedade dos recursos e da formação dos agentes estatais, quanto às profundas desigualdades sociais que alimentam a violência. Vocês conseguiram identificar aqui o que seria o tema? Bom, vamos pensar. Fragilidade das instituições responsáveis pela manutenção da ordem, o que reflete na complexidade da segurança pública no Brasil. Então, o tema aqui seria o que, pessoal? A segurança pública no Brasil. Para introduzir esse tema, nós fizemos o que chamamos de contextualização. Ou seja, nós pegamos um filme, poderia ser um livro, poderia ser um documentário, poderia até ser mesmo uma reportagem, e contextualizamos ao nosso tema. Observem que quando eu falo sobre o filme Tropa de Elite, eu estou evidenciando que esse filme Tropa de Elite comunga a respeito da segurança pública, ok? Bom, depois veio lá. Essa realidade evidencia que a criminalidade não se restringe ao enfrentamento policial, mas decorre de questões sociais e estruturais mais amplas. Isso seria o que nós chamamos aqui de problemática. Acompanhe, o filme Tropa de Elite vai retratar a violência no Rio de Janeiro. O tema é segurança pública. E aí eu estou entrando com a problemática de que a realidade vivenciada ali não se restringe apenas à criminalidade, né? Vivenciada não se restringe apenas ao enfrentamento policial, mas de questões sociais. Aí, depois dessa problemática, eu venho com a tese, ou seja, aquilo que eu quero defender, o meu ponto de vista, que é, nesse sentido, é possível afirmar que os desafios da segurança pública brasileira certamente estão relacionados, aí me vem os argumentos, à precariedade dos recursos e da formação dos agentes estatais, quanto às profundas desigualdades sociais que alimentam a violência. Então, qual foi a minha tese mesmo? Falar que os desafios de segurança pública estão atrelados a essa situação aí governamental, né? Que é a precariedade dos recursos, argumento 1, e as profundas desigualdades sociais que alimentam essa violência, argumento 2. Ficou claro para vocês aqui? Se não tiver ficado muito claro, não se preocupem que nós vamos trabalhar isso mais para frente, ok? Bom, vamos para a segunda parte do texto. Essa estrutura, falei com vocês, é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vimos que nós temos que colocar lá na introdução de um texto como que nós devemos apresentar o texto para o nosso corretor. Agora vamos ver como vamos trabalhar o desenvolvimento, né, deste texto. Bom, o D1, que chamamos de D1, que faz parte, né, do desenvolvimento, que é a segunda parte, o D1 nós vamos trabalhar o que chamamos de tópicos frasais. O que são tópicos frasais, professor? Lembra daquele argumento que nós falamos lá anteriormente? Olha, precariedade dos recursos e na formação dos agentes, argumento 1, e profundas desigualdades sociais, argumento 2.
Então, estes são os meus tópicos frasais na parte do desenvolvimento. O D1, precariedade, e o D2, a questão das profundas desigualdades. Bom, então o que eu tenho que apresentar na hora de estruturar o meu texto? Eu vou iniciar com um conectivo interparágrafo. Gente, nós vamos ver também o que é, né, conectivo interparágrafo. Já de antemão, eu aviso que o conectivo, né, o articulador interparágrafo, é aquele que vai fazer a conexão entre a segunda parte do texto e a introdução. No caso do D1, eu vou conectar, né, o segundo parágrafo ao primeiro. Aí eu coloco nessa perspectiva, sob esse ponto de vista, nesse viés. Então, isso seria um articulador interparágrafo. Ele é aquele articulador que vai iniciar a segunda parte do seu texto, ok? Então, eu vou colocar esse articulador interparágrafo ou conectivo interparágrafo. Vou apresentar o meu tópico frasal, que é o meu argumento 1, aquele que eu apresentei lá na introdução. Vou contextualizar com um outro repertório. Aqui, geralmente, eu gosto, né, de apresentar um repertório que não seja um filme, que não seja um livro, mas que seja, de repente, sei lá, pode ser um estudioso da área de segurança pública, né? Pode ser um sociólogo, pode ser um filósofo, pode ser um historiador, né? Algo que realmente tenha uma fundamentação teórica para aquele desenvolvimento. Ah, mas se eu quiser colocar um filme, tem problema? Não, não vai ter problema. Mas para fundamentar realmente aquilo que você quer argumentar, seria interessante que você buscasse, né, um historiador, um advogado, um ministro, aí, algo que tenha, né, um assunto ali que tenha bastante relevância, ok? Mas se não der, tudo bem. Bom, depois você vai fundamentar este seu argumento. Aqui nós vamos utilizar o que chamamos de estratégias argumentativas. Como que eu vou fundamentar isso aqui? Eu vou colocar, por exemplo, relações de causa e consequência. Eu vou colocar exemplos. Eu vou colocar contrastes, né? Oposições. Eu vou colocar citações. Eu posso colocar dados concretos, que chamamos de estatísticas, né? Porcentagens. Enfim, eu vou apresentar uma gama de informações, não todas ao mesmo tempo, tá? Eu vou apresentar ou uma causa e consequência, ou um exemplo para poder ilustrar melhor aquilo que eu estou desenvolvendo, ou um dado concreto, né, uma estatística ali, uma porcentagem, algo que possa comprovar aquilo que eu estou argumentando. Feito isso, nós vamos finalizar a ideia do parágrafo, o que eu chamo de reflexão crítica. O que você quer provar com aquilo que você desenvolveu lá em cima? Ok? Só estou mostrando para vocês as partes. O que a banca AOCP quer que você coloque no seu texto. Quer que você saiba desenvolver. Porque é por meio disso que ela vai, naquela segunda correção, a correção de conteúdo, ela vai perceber o quanto que você está por dentro de um texto dissertativo argumentativo. Porque você sabe desenvolver bem as suas ideias por meio de repertórios, por meio de argumentos bem sólidos, consistentes, né? Por meio de estratégias argumentativas. Aí vem o seu argumento e fecha o seu parágrafo com uma reflexão. Ah, professor, você falando disso, me veio aqui à cabeça, quantas linhas eu preciso colocar aqui na minha argumentação? Quantas linhas eu preciso colocar na introdução? Pessoal, geralmente a introdução nós gastamos em torno de 5 a 6 linhas. Para o desenvolvimento, tanto o D1 quanto o D2, nós pensamos aí em 10 linhas para cada parágrafo. E a conclusão nós vamos usar mais ou menos umas 5 linhas. Bom, ficou claro para vocês? O D1 nós vamos fazer o parágrafo, né? Colocar lá o argumento, o articulador, interparágrafo. E no D2 nós vamos seguir a mesma lógica. Colocar um articulador interparágrafo, né? A esse respeito, né? Além disso, a gente inicia o terceiro parágrafo, ou seja, o D2,
com um outro articulador interparágrafo. E aí é a mesma coisa. Eu apresento o argumento 2, eu mostro um repertório, eu uso uma estratégia argumentativa e eu fecho fazendo uma reflexão crítica. Depois, mais para frente, nós vamos ver textos em que isso vai ser aplicado, para que você possa, né, de uma maneira bem prática, compreender essas partes aí, beleza? Bom, agora vamos para a conclusão do texto. O que é a conclusão? É o fechamento. Na conclusão, de novo, nós vamos apresentar um articulador, um conectivo interparágrafo. Ou seja, vai iniciar sua introdução por meio de logo, sendo assim, portanto, né? Você começa ali sinalizar que você está concluindo o seu texto. Depois você vai retomar a temática, ou seja, você vai retomar o tema que foi dado, ok? E vai apresentar uma solução. Essa solução, pessoal, ela não é muito assim cobrada em concursos públicos, mas a OCP, ela gosta que você apresente uma solução para aquela tese que você apresentou. Se você me mostra, né, ali uma certa criticidade, se lá na introdução do texto você me mostra um ponto de vista seu, então qual seria a solução para aquele ponto de vista que você defendeu por meio de argumentos? Ela vai gostar disso, ok? Bom, vamos aqui então aos 4 critérios da banca. O primeiro critério que ela vai avaliar é o tema. Será que você compreendeu bem o tema? Será que eu pedi que você falasse sobre segurança pública e você falou realmente sobre segurança pública? Será que você não tangenciou o tema? O que seria tangenciar o tema? É você falar, de repente, sobre um assunto que esteja ali, né? Bem, sei lá, falar sobre, de repente, o alto índice de criminalidade nos centros urbanos. Bom, estamos falando sobre segurança pública, mas a ideia aqui é mais ampla. Eu estou fechado a centros urbanos, ok? Então, será que você compreendeu bem o tema para você desenvolver bem as ideias desse tema? Será que houve adequação? O que seria essa adequação? Será que você apresentou ali para mim um repertório, apresentou para mim uma problemática, a sua tese está em consonância com as ideias do tema? Será que você colocou a informatividade? O que é a informatividade? São aqueles recursos que você vai mostrar, né, em relação àquilo que você vai defender do tema, né? Os argumentos, será que eles são coerentes com a tese? E os argumentos foram convenientemente apresentados? Será que eles estão batendo realmente com a sua tese? Será que a sua tese está batendo realmente com o seu tema? Então vamos pensar tema, tese e os argumentos para sustentar essa tese, ok? A segunda parte aí é a parte da coesão e coerência. Essa parte é uma parte mais gramatical. A coesão é aquilo que você vai apresentar, né, para articular bem as suas ideias. São os articuladores argumentativos, né? Ou seja, são as conjunções, sejam elas subordinadas ou coordenadas, são os modalizadores, né? Verbos, advérbios, adjetivos, substantivos e os pronomes, para dar sequência ou retomada àquilo que nós vamos apresentar no texto. Tudo isso nós vamos trabalhar, não se preocupem, tá? Não estou falando do grego não, e nem fiquem assim apavorados. Estou apresentando para que vocês possam conhecer e depois praticarmos, beleza? Bom, será que há uma repetição excessiva de articulador? Eu coloquei, de repente, um visto que. Aí depois eu coloquei visto que de novo. Depois eu coloquei visto que de novo. Gente, eu preciso ter uma propriedade vocabular. Eu preciso saber que o visto que, uma vez que, o porquê, eles estão ali no mesmo sentido. Então eu tenho que fazer uma certa substituição. Eu não vou ficar só usando uma vez que. Eu posso usar também um porquê, né? Então eu tenho que fazer essa troca. E os períodos? Os períodos ou os parágrafos, eles possuem conectivos ou eles estão sem conectivos? Lembra que eu falei com você? Logo, portanto, será que eu estou me beneficiando desse recurso coesivo? Bom,
O terceiro é a estrutura. Será que o candidato compreendeu bem a estrutura do texto dissertativo argumentativo? Será que ele está dividido entre introdução, desenvolvimento e conclusão? Será que todas as partes estruturais do texto o candidato apresentou de maneira clara? Ok? E a última aí é a gramática, né? A gramática em si. Será que você está escrevendo dentro da formalidade exigida? Pessoal, o texto dissertativo argumentativo ele possui um rigor formal. Eu não posso colocar gírias no meu texto. Eu não posso colocar jargões no meu texto. Eu tenho que escrever de maneira mais sóbria, mais séria. Será que você fez isso? Será que tem desvios, muitos desvios gramaticais, como acentuação, pontuação, concordância, regência? Isso aí vocês precisam ficar bem atentos às aulas de gramática, tá? Será que eu tenho propriedade vocabular? O que seria essa propriedade vocabular? Será que eu consigo substituir uma palavra por um pronome a fim de evitar repetir essa palavra? Será que eu posso usar, de repente, no lugar de... né, eu estou escrevendo, o professor leciona a língua portuguesa. O professor chegou na aula atrasado. O professor começou a aula sem muitos critérios. Será que eu posso substituir o professor, depois eu coloco ele chegou atrasado, né? O docente iniciou a aula. Isso é que você mostra a propriedade vocabular, ok? Então a banca vai avaliar tudo isso daí. Bom, vamos tentar identificar agora falhas, né, em todos esses critérios que nós vimos anteriormente. Começamos com o tema, depois vimos a coesão e coerência, depois falamos um pouco sobre a estrutura e, por fim, a questão da gramática em si. Vamos ver se esse candidato aqui, ele trabalhou, né, de forma, vamos assim dizer, padrão, o que tem que ser trabalhado na introdução. É só uma introdução. Eu vou ler, vocês vão acompanhando aqui e depois tentem riscar, pausem a tela e tentem identificar todas as situações que vocês acham, né, que houve certos desvios. Vamos lá. O filme Tropa de Elite, de José Padilha, lançado em 2007, mostra o cotidiano da Polícia Militar no Rio de Janeiro e também as dificuldades enfrentadas pela sociedade em relação à criminalidade. Nesse contexto, fica claro que o problema da segurança pública é um assunto que precisa ser resolvido urgente, pois a violência cresce cada vez mais. Diante disso, pode-se dizer que os desafios da segurança no Brasil possivelmente está relacionada à falta de estrutura dos policiais e também à desigualdade que acaba gerando o crime. Gente, depois que vocês fizeram a pausa aí, vocês conseguiram identificar o quanto, né, esse texto está, assim, dolorido de ler, né? Chega a dar até uma certa dorzinha aqui no ouvido, quando eu falei, por exemplo, as dificuldades enfrentadas. Tudo isso é um problema gramatical, né? Vocês perceberam também que Polícia Militar está escrito com letra minúscula, né? Também está sem acento. Violência aí está sem acento. Então esses problemas acabam perdendo os pontozinhos preciosos que nós temos lá na correção formal, que é a parte da gramática. Então nós temos que ficar atentos. Lá nós temos 60 pontos que nós não podemos perder de jeito nenhum. E aqui também nós temos uma certa demora para entrar no assunto. Parece que o candidato está dando voltas, né? Está aqui enrolando. Isso atrapalha o que nós chamamos de coerência. Falha também na coesão. Vamos ver como isso poderia ser resolvido? Observe que até de repente vai dar uma enxugada no parágrafo. Olha lá, a letra até aumentou, certo? Porque o parágrafo ficou mais enxuto. Observem, o filme Tropa de Elite, 2007, dirigido por José Padilha, retrata... Olha essa palavra, gente. Isso é uma palavra que modaliza. No primeiro estava escrito mostra. Aqui, a gente está mostrando uma situação que nós temos propriedade vocabular. O filme retrata.
retrata o cotidiano da Polícia Militar no Rio de Janeiro, bem como as dificuldades enfrentadas pela sociedade diante da criminalidade. Nesse contexto, vírgula, percebe-se que a segurança pública constitui uma questão urgente, visto que a violência cresce de forma preocupante, né? Não de forma urgente, como estava lá, né? Enfim, assim, é possível afirmar que os desafios da segurança pública no Brasil provavelmente estão relacionados tanto à falta com crase, né, de estrutura das instituições policiais, quanto à desigualdade social que fomenta o crime. No parágrafo anterior, nós tivemos alguns problemas. Observe, segurança pública sem acento no pública é um assunto que precisa ser resolvido urgente, né? Também tem um probleminha aí. Violência sem acento. Depois nós tivemos também, observem ali, possivelmente estar relacionado. Gente, muitas pessoas utilizam o R no final para sinalizar que ali tem um... Elas trocam, eu não sei o problema, né? A dificuldade ali, colocar um verbo no infinitivo no lugar de um verbo flexionado. A segurança no Brasil possivelmente estar relacionado. Ela está com acento no A, não tem esse R, ok? Relacionado à falta. Esse à falta deveria ter crase. O que está relacionado a alguma coisa. Se essa alguma coisa que vier a seguir for feminino, nós temos que colocar a crase, ok? Enfim, nós tivemos vários problemas aí que foram sanados no segundo slide, tá certo? Neste slide aqui. E aí, quando vocês estiverem estudando aí, faça uma comparação, pausem o vídeo, procure identificar tudo que vocês perceberam que está demais no parágrafo anterior e compare com esse aqui que está mais enxuto. É dessa forma que você vai se demonstrar claro, coeso, né? Coerente, ok? Enfim. Bom, pessoal, nós vamos encerrar essa primeira aula nossa e aqui eu quero fazer, né, com vocês um convite para assistir a nossa próxima aula que vai ser sobre repertório, problemática e tese e os argumentos. Lembrando que essa primeira aula que nós vimos aqui foram os critérios que a banca AOCP avalia, né? E como que você deve, não é nem como você deve, é você reconhecer, conhecer a estrutura de um texto dissertativo e o que a banca espera em cada parte desse texto, ok? Bom, obrigado, até lá. Tchau, tchau.